Aí, maravilha. Então, Stanislau Alves da Silva Filho aqui. Cada dia eu estava fazendo uma apresentação e hoje, especialmente, eu vou mudar, dizendo que, então, Stanislau, psicanalista, formado em pedagogia. Esqueci de pegar o currículo que a Silana fez para mim no evento do Heresios aquela vez, mas ensaísta era uma das coisas, então vou assumir esse. Hoje eu vou assinar assim: pedagogo, psicanalista e ensaísta. Aliás, porque, de fato, acho que algo da conversa de hoje começa naquele evento que vocês me convidaram, que eu participei, que também tivemos uma mesa com exatamente esse tema de psicanálise e instituição, é, a instituição Heresios, ou enfim, como pensá-lo, o que pensá-lo, uma associação, uma escola, como, né, tem vários nomes, laboratório, não sei, foi o que eu mais ou menos perguntei daquela vez, talvez tivesse sido um proto-embrião dessa sequência de conversas aqui já também nesse canal Entrevistas Preliminares, e que estamos fazendo uma geografia, uma história aí das psicanálises brasileiras. Então, sem mais delongas, passar uma bola aí para cada um de vocês. Muito feliz, muito grato pela participação de vocês. Vocês se apresentem e a gente começa. E depois alguém puxa aí já e pode dar alguma letra da Herese, da sua história, dessa história, enfim, a gente vai conversando. Então, passo a bola. Por ordem Bom, alfabética. Aline, eu sou psicanalista, fiz meu doutorado na UFMG em estudos psicanalíticos. É, Atualmente estamos aí nesse trabalho contínuo na Ereses, nossa associação, e basicamente os temas de interesse, além da clínica, obviamente, tem sido muito escrita de caso, né? Então acho que isso já conta um pouco assim da onde que eu me situo no momento. Aí os germanos Silana se apresentam e depois a gente fala um pouco da Ereses. Uhum. Meu nome é Cirlana Rodrigues, sou psicanalista, profissional da saúde pública do SUS, né, uma psicanalista perdida no SUS há 20 anos. Sou linguista também de formação, tenho meu doutorado é em estudos da linguagem e estou aí na batalha com vamos dizer assim, as teorias psicanalíticas e suas relações com a língua, assim, ultimamente, que é o que anda me interessando muito. Assim. Meu nome é Germano, eu sou psicólogo de formação, psicanalista. Recentemente estou como pesquisador, né, fazendo meu doutorado na Universidade de São Paulo. Até acho que o Stannis tem muito nesse meu processo de entrada e desde antes, né? Provocação, o Stannis, eu vi lá no dia do evento que ele é arauto, como é que é? Arauto da não conformidade, alguma coisa assim, Da inconsistência, o Ivan chama. da inconsistência. E eu acho que nossas conversas sempre me deixam muito movimentado, acho que isso faz parte do meu percurso, da entrada lá. Eu também tenho um percurso na política pública de saúde, no SUS, trabalhei em dois CAPs, e também na clínica, né? Mas a minha pesquisa, ela tem como objeto covidário, é um, um jeito de eu escrever uma certa passagem, né, pelo covidário, e colher algumas consequências, assim, penso que lógicas, desse momento que foi o Covid-19. Acho que é um pouco isso. Maravilha. E vocês querem contar um pouquinho do que a associação é essa? Que é isso aí? Que é isso? Essa pergunta é ótima, né? Inclusive, Stanislau, eu acho que, pelo menos falo por mim, eu só topei porque é você, viu? Porque esse negócio de falar de instituição é complicado, né?
capcioso, como diria a palavra que o Germano usou outro dia numa conversa entre a gente. Mas, na verdade, brincadeiras à parte, eu gostei muito da conversa que nós tivemos, né, no evento. A gente propõe anualmente uma reunião aberta, né, para falarmos e apresentarmos um pouco dos trabalhos que a gente realiza ao longo do ano. Então, todo final de ano a gente faz uma reunião aberta. E em uma das reuniões abertas de 2 anos atrás, o Stanislau esteve com a gente e nós fizemos uma conversa, né, um pré-evento de abertura para falar um pouco da Eresis. E aquela conversa foi muito boa também para a gente, de talvez se escutar falando sobre a associação, sobre a nossa história, sobre o que a gente estava fazendo. Acho que foi bastante importante no momento meio, né, pós-pandemia, voltando ao presencial, tentando entender um pouco os rumos e as direções depois de pandemia. Então, foi uma conversa muito interessante para a gente se pensar mesmo naquele momento, né? E a tua pergunta é insistente desde daquele encontro, né? O que é Eresis? E, bom, a Eresis, ela surgiu em 2017, como uma associação, né? Então, a gente se nomeou Eresis, Associação de Psicanálise. Foi um momento bastante interessante para nós. Nós já víamos, a gente já trabalhava junto há muitos anos antes, né? Havíamos tentado outros formatos de grupo, né? Sempre pela via da leitura dos textos escolhidos, principalmente Lacan. A gente leu Angela Vorcaro, a gente leu, né, alguns outros trabalhos e depois a gente foi mesmo para Freud e Lacan. Então, a gente tentava outros formatos, e daí, em 2017, de fato, surge a Eresis, depois de um momento nosso de leitura do seminário do Sintoma, né, do Lacan. Ali ele faz uma colocação sobre a heresia, né, sobre hereses, e a gente também pensou um pouco nessa coisa da homofonia, né, do hérésie e né, com o RSI em francês. Então a gente, né, se funda ali depois dessa leitura do seminário 23, e nós começamos, né, oficialmente um trabalho que a gente já vinha fazendo de ter espaços de trabalho, né? Então a gente se funda como uma associação e a gente propõe espaços de trabalho. Então, a gente tem o espaço de leitura de Freud, onde a gente sempre insiste em ler ali letra a letra e acompanhar mesmo as discussões em Freud, e a gente também sempre tem o espaço de seminário do Lacan, onde a gente escolhe um seminário. As escolhas dos textos sempre tem alguma coisa relacionada ao momento da associação, ao momento, né, que a gente está vivendo também com relação ao tempo em que os espaços acontecem, e é também interesses que vão surgindo dessas próprias leituras entre as pessoas que participam. E tem algumas outras atividades que às vezes a gente vai fazendo, dependendo de cada ano, né? Então a gente já teve um espaço de conceitos, que foi da Cirlana, a gente já teve um espaço de escrita, tem as supervisões, então a gente vai, né, organizando um pouco esse modo de funcionamento desde então. E atualmente a gente continua no trabalho com os espaços e começamos a fazer, tem pouco tempo, o Giros do Nó, que foi o nome que a gente deu para um espaço que a gente fala sobre os escritos, as pesquisas dos participantes desses espaços, e depois isso, né, vai compor os trabalhos do nosso evento anual, e também a publicação de um livro, que foi um movimento muito novo que a gente começou a fazer também, nesse interesse que temos mútuo, né, nós três, com relação à transmissão e à escrita, né? Então, tem sido um pouco assim, a gente trabalha junto em alguns espaços, né, coordenação dividida, e alguns outros espaços às vezes são onde nós coordena, então tem funcionado um pouco dessa forma, né? Eu acho que tem sido assim, mas enfim, Cirlana, Germano, também falem aí um pouco da Eresis. Pode ir lá, gente. Não, eu queria só contar uma coisa que o Stanislau falou, né, que ele é ensaísta, né? Que eu falei que ele era ensaísta, e eu só me dei conta de que eu estava numa instituição, e até hoje eu tô
assustada com isso, incomodada, e não sei muito bem o que que eu faço com isso, que é ele, né? Um dia a gente estava numa conversa andando em alguma rua ali de São Paulo e que eu fiz algum comentário sobre uma instituição psicanalítica e ele vira para mim e fala assim, mas você também tem uma instituição. Eu falei, putz, que é isso? E até hoje eu... Viu, Stanislau? Você é meio passador, assim, culpado disso, assim. Até então eu não fazia ideia de que era isso, assim, que eu tinha me metido, viu? Então eu estou até agora tentando entender o que é isso, assim. Né? E foi um... Eu falei, opa! E até agora eu estou tentando entender isso, assim. Para mim, eu acho que a grande questão é pensar a transmissão mesmo, assim. Eu não tenho muito outro interesse em questões institucionais, assim, nessa altura, que não seja pensar na transmissão e algumas coisas que me incomodam muito, assim, até mesmo nas nossas transmissões, assim, né? Nas que a gente chama de espaço de formação, essas coisas todas. Acho que para mim fica um pouco isso, assim. Genial, genial. Nossa, se eu for falar então as provocações que a Cirlanda, que estava na minha defesa e outras mais, já fez. Inclusive, ela corrigiu. Nesse evento eu tinha assinado, já me provocando com um ex-psicanalista. Aí ela foi lá e ainda ressaltou que não é simples assim, não vai sair tão fácil É, assim, não. Quer falar, Germano, alguma coisa? Eu acho que, bom, ouvindo, né, um pouco e pensando na minha. Acho que eu já tinha falado isso com você na oportunidade do evento. A Hereses surge como uma, uma possibilidade para dar espaço também para minha formação e para não é pensando na transmissão que primeiro eu chego na Herese, mas como uma localização de um lugar possível enunciativo e de circulação da palavra que me fizesse, de alguma maneira, estar causado e operar causado pelo vazio, pelo nada, por essa ideia do que se pode fazer na borda disso com o nó. Mas tem uma coisa que eu acho que bom, são 8 anos, né? E nesse processo, nas trajetórias de cada um de nós, nós vamos também fazendo giros de nossas posições. Eu acho que aí a coisa começa a ficar mais evidente para mim. Eu não sabia disso lá, mas já tinha uma transmissão em jogo que eu também estava pautando ali, né? Então, primeiro foi pensando no, bom, eu quero me formar, preciso de algum lugar para isso. Eu acho que isso também tem uma localização para mim, porque acho que tanto a Aline quanto a Cirlana, quando elas participam comigo da invenção da herese, assim, dessa costura, dessa amarração, desse nó, elas já tinham uma trajetória de formação e de transmissão delas, elas já se enunciavam desse lugar, que eu ainda estava, né, era um porvir. A gente está, assim, foi picado pelo bichinho da psicanálise, mas não só tá doente, só tá é, afetado, mas ainda não operando, né? Eu acho que isso é um processo ali dentro. Para mim, na Herese foi um espaço onde eu ocupei primeiro um lugar formativo, transformador para mim, para depois ocupar um lugar assim de algum tipo de mestria, algum tipo de coisa nesse sentido, mas sempre pensando em não. A gente até escreveu isso no primeiro texto lá, que resultou da nossa conversa, né, e está no livro, que é como que a gente faz circular posições de saber e de poder. Acho que quando a Cirlana fala como estar numa instituição e ainda assim se questionar sobre coisas que incomodam, acho que, para mim, quando eu escuto isso, eu penso muito em, bom, a gente precisa reconhecer um certo lugar de, de, vou falar de castração,
e também de circulação nas posições possíveis ali dentro, né? Então, acho que, bom, pensei nisso primeiro, né, para dar Sim. minha contribuição. Não, genial. É engraçado, porque eu me lembro de pontos daquela conversa nossa lá, que eu vou tentar resgatar aqui, mas que eu lembro especialmente também de você, Germano, contando alguma coisa. A Cirlana remontou agora algo dos incômodos dela, de outras transmissões. Eu me lembro da gente conversar especialmente isso também, de incômodos que a gente já viveu, talvez em outras instituições e que, né, não, talvez a gente não tivesse espaço. Acho bonito, ali colocou bem isso. A Eresis é um espaço, né? Ou são espaços criados para, enfim, talvez oportunizar transmissões, enfim. Aliás, vocês também não têm uma sede física, né, específica, justamente, né? Bom, Não, vocês... mas a primeira coisa que eu pensei quando você acabou de falar isso foi a coisa, a gente a gente parte do Triângulo Mineiro, é onde a Eres nasce. Eu estou em São Paulo agora, a Cirlanine mora em Uberlândia, mas só para dizer que é muito interessante você resgatar justamente essa via, porque talvez o primeiro esforço nosso foi não dar pé da leitura do texto. Freud, isso já é, de certo modo, romper com essas estruturas e moldes que estavam colocados naquele tempo, que é uma coisa aulão, sabe? Então, você ia para espaços de psicanálise, para quem sabe de verdade o texto freudiano e lacaniano te ensinar o que era isso, o que é ser psicanalista. Bom, com todas as características que o interior de Minas Gerais tem, né, de estruturação e de discursividade, no que diz respeito ao poder, as estruturas de poder, como elas operam ali. Então, talvez a primeira coisa que a gente reclamou e insistiu em fazer era o esforço de ler o texto mesmo, né? De voltar à letra lá do Freud e do que pôde ser, né, escrito da letra do Lacan pelos seminários, ou pelos, né, realmente nos escritos, e enfim. Então, talvez seja a primeira coisa que eu lembrei que você citou dessa conversa, né? Um primeiro momento, assim, né? Quer falar, Silvana? Aline? Eu fui reler hoje, à tarde, a nossa ata de fundação e o nosso texto de fundação, e foi muito legal fazer Foi escrito esse num café com pão de queijo, né? Nós estávamos em café com pão de queijo. muito de fazer esse movimento, porque é como se o texto fosse de hoje, é como se a gente ainda de alguma forma tivesse, né, trabalhando para manter um certo traço do que nos fundou de alguma forma nesse trabalho e que tem a ver com isso da heresia, do RSI, né? De como a gente vai tentando. Você falou de espaço, eu pensei nisso, né? Desse esforço de ir se movimentando a cada ano, sempre, né? Com acho que esses princípios básicos, talvez, né? De Freud, Lacan, leitura, mas também no esforço de implicação e não enrijecimento, né? Eu sinto que a gente tem um impasse, eu acho, territorial, e talvez um impasse que também faz parte dos nossos caminhos nesse território, também está, né, na gente, que é de como insistir na transmissão por essa via, né, não do poder mesmo, né, com relação a uma leitura. Então, a gente tem esse impasse que é estar sempre tentando convocar as pessoas que participam para que elas entrem no texto, para que elas entrem no trabalho, para que elas transformem os nossos espaços, para que elas também, né, se autorizem a esses lugares, independente, a gente lá não trabalha com essa coisa de texto inicial,
texto, né, pessoa que está lendo, pessoa que não está. A gente não trabalha dessa forma, né, com essas divisões. Então, é como se a gente insistisse em convidar as pessoas para que elas se autorizem a entrar do jeito que elas entram no texto. E eu acho que a transformação maior que a gente está tentando fazer nisso é esse espaço mesmo novo do Giros do Nó, né? Que eu acho que a gente se inquieta muito todo ano, se perguntando, né? O que que acontece quando as pessoas, né, elas não entram, elas não participam, elas fazem demandas que são sempre muito parecidas, né? Com esse ensino, mestria, como que a gente vai entrando nisso, não entrando nisso? Então, é interessante que mesmo nesse texto de abertura, a Cirlana escreveu e ela citou trechos de trabalhos meu e do Germano sobre a temática. E eu lembro de ter escrito lá e ainda repito isso hoje, né? Aquela colocação do Lacan que o analista tem horror ao seu ato. E às vezes eu acho que a gente se flagra nisso, nesse sentido da transmissão e da instituição, né? Que é isso. Eu acho que eu faço muito coro com o que a Cirlana disse. A gente sempre se interessou pela transmissão, por essas trocas, por essa construção, pela invenção mesmo proposta pelo RSI, mas sustentar isso e não cair nesse lugar talvez complicado das instituições é sempre muito difícil, né? Por nós, pelos participantes. Então eu vejo que nossa escrita é muito atual porque é como se todo ano fosse esse esforço de manter isso como, né, espaço de causa comum. A psicanálise, o trabalho com a transmissão, os textos e as escritas das pessoas, para que elas possam também, né, ir se autorizando desse lugar. Então, acho que isso ainda hoje é muito vivo para a gente. Tem uma coisa que você, acho que até que foi naquela vez que você veio aqui, que a gente, acho que foi eu até que coloquei isso, não sei se estou chamando, que eu falava assim, cadê as pessoas que, né, com quem a gente faz supervisão, que não estão na associação? E é interessante ver como isso, de algum jeito, foi se abrindo, assim. Porque tinha uma coisa que era assim, e isso em termos de transição, gente, a gente não tem como negar isso na história das instituições de psicanálise, que é você estuda com alguém, faz supervisão com outro e faz análise com outro, assim. Isso torna é muito complicado se a gente pensar em termos de transmissão. Eu não sei, e eu acho de que de algum jeito, e ao mesmo tempo que eu acho isso perigoso, assim, né? Você fecha, mas de algum jeito eu acho que nesse momento isso está maior, assim. A gente tem pessoas que veio, por exemplo, de supervisão nossa, que começam a participar efetivamente. E eu tenho um ponto que é assim, os giros do nó, né? Que é esse espaço que a gente falou assim, ó, a gente precisa colocar as pessoas a trabalho do desejo de analista e desejo de psicanálise, né? Como tem essa expressão, não no sentido, né, materialista da coisa, mas disso assim, eu retorno o quê para a psicanálise, assim, né? E tem uma coisa que me chama bastante atenção ainda em termos de transmissão, que é ainda esse choque, assim, né, entre as análises de cada um, assim, quem que é a referência de análise de cada um, e isso dentro de um circuito muito fechado que é a cidade de Berlândia, assim. Isso ainda pega, assim, eu sinto que falta alguma liberdade, a pessoas ainda, né, muito presas a determinados padrões, assim, e a gente sabe que isso faz muita diferença na transmissão da psicanálise, né? Você vai por um caminho de supervisão, de estudo, e vai para um outro tipo de intervenção na sua análise. Isso faz muita diferença e uma das coisas que eu venho observando é esse choque, assim. No que vai dar, não faço ideia. E também não estou preocupada no que vai dar, mas é uma coisa que vem me chamando bastante atenção, assim, uma certa travamento, não vou dizer castração, mas um certo travamento, assim, né? Que vamos ver como que o giro vai girando para a coisa encaminhar. Porque eu acho que é um ponto interessante quando a gente fala em formação, assim, né? Porque até então as instituições psicanalíticas elas tinham essa coisa, né, de análise, supervisão e estudo sempre ali dentro do mesmo métier, vamos dizer assim, né? A coisa aqui ainda não funciona assim, pelo menos com a gente. Eu não estou dizendo que tem que funcionar também, não. Agora, que eu acho que tem alguns travamentos que vão aparecendo, que eu acho interessante, assim, saber como que a gente vai
lidar com isso, assim, né? Em termos de espaço de transmissão. Não, né? Eu vou lidar com isso ou alguém, mas em termos de espaço de transmissão é uma coisa que vem me chamando a atenção, assim. Porque tem uma coisa que era assim, eu não sei se vocês sabem disso também, isso foi muito rápido, assim, a psicanálise era você falou da história da psicanálise, né? Das instituições, das psicanálises, principalmente no campo lacaniano, você tinha aquelas referências assim. Hoje você não, você tem várias uma instituição de psicanálise, eu posso dizer assim. Hoje não é você consegue, por exemplo, encontrar aqui mesmo, né, que sempre foi um lugar muito limitado, você consegue encontrar um número importante e muito grande de pessoas ajuntadas se dedicando à transmissão de psicanálise. Não vou entrar no mérito, mas você vê isso, coisa que a gente não tinha, sei lá, 10 anos atrás. Então, isso eu acho uma coisa interessante, assim, quando você fala da Ereses, é uma. Hoje eu acho, e eu gosto até disso, assim, de ser uma, assim, não ser a associação, não ser como a gente cresceu aqui muito sobre a égide de a associação tal, ou era um polo, assim, a gente estava entre duas coisas. Hoje em dia eu sinto, e eu acho isso bacana, assim, no que vai dar, não sabemos, mas eu acho isso muito interessante. Então não é a Ereses, você tem vários umas hoje, sabe o conjunto, assim, que não é uma unidade, mas você tem como que isso vai funcionar, eu não sei. Então, eu tenho esses dois pontos que vem me chamando muita atenção, assim, né? Observando ainda, entendendo para onde é que vai caminhar isso aqui, né? Eu acho que não é só uma questão aqui da cidade, aqui, eu acho que, de modo geral, isso vem acontecendo, assim. Não, eu acho que é uma dinâmica muito atual. Você participou da conversa, acho que tanto com a Vera quanto com o coletivo da Praça Rosa, que, aliás, tinha uma consideração interessante disso em relação lembrando agora mesmo que ela falou. Não, primeiro tem isso, as formações vão se dando em muitos espaços atualmente, né? Isso é um fato Uhum. que a gente observa mesmo por todo lugar. Eu lembrei um detalhe só também de uma conversa com a Carol Leão, né, do Coletivo Margem de Fortaleza, e ela também conta um pouco da história de lá e como não tinha, eu tinha basicamente, talvez não tinha nenhuma instituição, ela conta um pouco da... É engraçado, lá, então, primeiro chegou essas lacanianas, mas não sei se o meio universitário foi parte né, do veículo que espalhou bastante a palavra do Lacan pelo Brasil, mas durante muito tempo não tinha nada mesmo de psicanálise lá, ou ela também está investigando até com hipóteses de trabalho sobre a história de lá, da psicanálise, mas tinha muito poucas opções a princípio, daí, né, tanto que ela fala, nossa, eu nem sabia que, entre aspas, ou a Maiara também conta que estava no papo, eu nem sabia que tinha Ferenczi, né? Só tinha Lacan, grosso modo, né? Nem conhecia outras possibilidades de pensamentos, ou enfim. E isso tem muitas consequências, né? E aí você pega conversas, por exemplo, como a do Luciano Elia, ou mesmo do Ricardo, eles falam mais, aí é legal porque a perspectiva deles é muito... São dois que comentaram da Sociedade Brasileira de Psicanálise, porque foi talvez com a instituição, a IPA, né, com a qual eles tiveram que se haver de alguma forma, né? O Luciano conta fez a entrevista e fez a provinha, tinha até uma prova, um questionário, ele achou aquilo Uhum. absurdo, né? Um absurdo. O que é aquilo? Ele não quero isso, né? Enfim. Mas aí de Uberlândia tinha alguma coisa assim, de umas instituições chaves especificamente, ou enfim, como que era o cenário aí? Tinha sim, tinha, e tinha uma da IPA, a tal ponto de circular que os psicanalistas que existiam eram esses, assim, ninguém fora, acho que a Aline sabe dessa história melhor que eu, quem fora dali não era psicanalista. E tinha outra instituição também, aí já do campo lacaniano, muito forte, com uma certa tradição. E a gente ficava entre um e outro, né? A IPA não dá, assim, para mim nunca, o Luciano Elia, acho que ele ainda, eu nem, para mim nunca deu, assim, né? Institucionalmente não. E tinha uma coisa que era assim,
parece que, de algum jeito, se você não fosse, não é autorizado em termos psicanalíticos. Porque, igual eu te falei, quem de algum jeito me autorizou a falar instituição não foi nem Germânia, nem foi a Aline, foi você no meio da rua, assim, falou, ai, mas o que é esse, que é isso aqui? Que estranhamento é esse? Mas tinha um certo não reconhecimento mesmo, assim. Se você não era de X, se você não era de Y, você não era psicanalista. De algum modo, eu acho interessante isso que eu estou dizendo aqui, de várias pessoas, vários grupos, muita gente se metendo e dizendo, ó, a gente é psicanalista, né? A psicanálise hoje a gente sabe que tem gente pensando em clínica pública, tem gente pensando em coletivo. Imagina um coletivo de psicanálise numa cidade igual Uberlândia, né? Então, isso ressoou pesado, assim. Até pouco tempo, se você não era de X e se você não era de Y, você não era psicanalista. Isso claramente, assim, né? E até hoje ainda existe um pouco dessa arrogância, né? Um pouco dessa questão pairando no ar. Agora, usando uma expressão aqui que justificou a expulsão de um padre da cidade, que é contumácia desobediência, né? Assim, o padre foi expulso por contumácia desobediência. Então é um pouco isso, assim, a gente está meio que desobedecendo essa regra cultural da cidade, vamos dizer assim. Mas de modo geral, isso é por isso que eu te disse, assim, que não é interessante isso. Esse quanto assim de pessoas se autorizando uns com os outros de dizer alguma coisa sobre a psicanálise, assim, tenho a dizer sobre isso, né? É, Porque o peso da IPA foi enorme, assim, eu não tenho como não dizer. Né? não, e cuidando mesmo da transmissão, acho bonito, como você falou, e acho que fica bonito como. Aliás, eu fico com a sensação, né? Vocês também parecem ter muito se juntado para isso, né? Tanto para ter um espaço de estudo, que talvez também vocês não tenham encontrado em outros lugares, né? Quanto para depois, ou mesmo simultaneamente, se ocupar enfim, em alguma medida da manutenção, né, da transmissão, por assim dizer, né. Eu estava lembrando também a Adri, né, que falou pelo coletivo da Praça Roosevelt, ela estava se questionando na conversa que a gente teve aqui de o quanto eles terem demorado para se entender, talvez como instituição, o quanto tentar recusar isso trouxe consequências também, né? Ela está pensando isso, problematizando. Será que se a gente tentando, né, não ser instituição, a gente acabou tendo vicissitudes institucionais até Uhum. ao tentar não, né? Enfim. É Eu só só queria entrando. fazer. Desculpa, irmã. Não, eu só queria fazer uma correção, que o Stanislau disse que a gente não tem um espaço físico, né? Que é mentira, a gente se apropriou da antessala da Aline, assim, que não pertence mais a ela, né? Assim, Invasão. a gente já vai até Invasão. passar para o nosso nome, assim. Então a gente tem um, né? A gente se apropriou da antessala dela. Eu estava acompanhando o raciocínio e quando foi falando, Silvana, do negócio das coisas que paralisam, eu fiquei muito com as palavras inição e impedimento na minha cabeça, né? E como que você falando e o que na inibição ou no impedimento, né? Quantas coações, deslizamentos existem até a gente chegar nesse, bom, enrijecer não vai poder ser a resposta frente a esse cenário. Então, como que a gente enfrenta com um certo rigor, né, isso que se apresenta, ainda que seja um modo de fazer que possa receber a parte da análise, né, também com essa rigor de ler, rigor de voltar ao texto, de escrever, agora de pôr o giro nó, talvez seja uma tentativa de responder nestes termos, nos nossos termos a partir da psicanálise, o que essas inibições, esses impedimentos vão pondo também, né? Porque, pelo menos uma impressão, e falo por mim que nas leituras que eu tenho feito desses últimos vírus do nó, é muito impactante, né? Tomando em perspectiva temporal,
o modo como essas pessoas que estão circulando conosco se posicionavam no certo início e agora, né? Então, algo se movimentou e como a gente, igual a Ana falou, né? A gente não vai garantir o como nem o que isso vai dar, que a gente consiga sustentar um espaço a partir de um certo diferencial, que é o psicanalítico, né? Que é da força da transmissão. Talvez no traço que a Aline está comentando e que pensando. Uhum. Eu confesso, Stanislau, que eu tinha no começo, eu tinha um desejo de escola. Eu lembro que foi uma das primeiras questões da minha análise, quando eu descobri que eu estava fazendo psicanálise, eu pensei, gente, como que eu vou me autorizar numa escola se eu faço análise com uma pessoa, supervisão com outra, estudo em outro lugar? E então eu fiquei com muitos anos com desejo de escola, né? Mas aí outra coisa me atravessou, que foi o meu interesse pela escrita, pela forma como as pessoas escrevem os seus caminhos de autorização como analista e como determinados espaços privilegiam isso, né? De que a pessoa possa se servir de alguma forma da leitura, dos espaços, da transmissão, nessa via, né, de autorização. Então, isso atravessou meu caminho de uma forma que eu acho que a instituição passa a ser efeito, né, e não o objetivo em si. É como se, por efeito de um desejo de trabalho que a gente tem, né, desse olhar para como a gente vai se autorizando a fazer transmissão e como as pessoas vão se autorizando no caminho, os impasses que vão acontecendo, como a gente responde a isso, o que que a gente muda. Esses percursos, eles é que por efeito desse nosso reiterado ato de manter esse desejo vivo, que por efeito eu acho que tem né, que acaba sendo uma instituição. Então eu sinto que isso mudou muito. Para mim, eu acho que é a parte que eu acho mais interessante ainda hoje do nosso trabalho, assim. Que isso é mais um efeito do que, né, a proposição. E eu acho, inclusive, que isso nos dá embaraços de vez em quando, mas é uma decisão mesmo, né? De que a coisa aconteça dessa forma. Era desses, Silana, os incômodos que você começou a falar, assim? Era Não, eu não. Esse negócio de escrita aí, eu não me meto com isso aí, não. A Aline que. Não, tô brincando. Não, eu tenho algumas questões, sim, importantes comigo, assim, que isso que o Germano estava falando, por exemplo, entre duas palavrinhas que são muito distintas entre si, que eu, por algum motivo, elas se confundem, são confundidas, que é rigor e rigidez, assim, né? E recentemente eu escutei alguém até assumindo essa confusão, de achar que a leitura do texto freudiano, ou do lacaniano, ou psicanalítico, ou um texto de uma escrita dessa aí que a Aline fala, ela é rígida. Ela é rigorosa. Isso, para mim, é um parâmetro de transmissão. Se a gente fala numa instituição, isso, para mim, é um parâmetro de transmissão. A pessoa tem que, de algum jeito, se dedicar àquela palavra. Isso é uma coisa que me incomoda muito. Esse faz de conta que eu li, faz de conta que eu sei, ou o pior ainda, assim, né? Que é isso que a Aline falou, o Germano recuperou isso, né? Ele recupera isso muito bem, que era assim: alguém chega lá e dá uma aula de psicanálise. Até aí tudo bem, assisti grandes aulas de psicanálise, eu não tenho problema. Mas a questão não era só isso, era que você era proibido de colocar algo seu naquilo. E pouco me importa o que, assim, né? Você era proibido isso. E hoje, o Germano falou de inibição, impedimento. Eu
ando percebendo que é muito mais uma inibição das pessoas que um impedimento. Porque, por exemplo, nossos espaços, se eu, ou a Aline, ou o Germano, se a gente se pegar impedindo alguém de fazer qualquer tipo de leitura sobre um texto, é porque tem alguma coisa errada aí. Então, essas coisas me incomodam ainda, assim, porque eu acho que o rigor do estudo, da teoria psicanalítica, o rigor de uma análise, eu acho que isso é parte da psicanálise como campo de saber, assim. E sem isso, a gente pode fazer revolução, entrar para o exército chinês, fazer qualquer coisa, mas a ideia do inconsciente não se sustenta. Ainda mais. E aí, às vezes, isso eu fico pensando um pouco nisso hoje em dia, assim, né? Parece que não. O que é que a gente sai de uma rigidez de dizer, é isso e aquilo, e também que tipo de rigor eu coloco no lugar, assim, né? Que arranjo, que articulação, que lógica eu coloco no lugar, assim. Isso é uma das coisas que me incomoda um pouco ainda. E aí, quando a Aline clama por essa coisa da escrita, eu não vejo essa escrita que a Aline, né, sustenta muito, assim, até como lugar de formação, mesmo sem isso, assim. Não dá para escrever qualquer coisa, do mesmo jeito que também não dá para falar qualquer coisa, né? Assim, até dá, né? Agora, isso é uma das questões, sim, que me incomoda um pouco, assim. Porque, por exemplo, eu sou a chata do texto, assim, né? Obsessiva do texto. Mas, em nenhum momento eu quero que alguém leia como eu, assim. Aliás, me faça até o favor de não precisa ler, né? Assim, mas eu gosto de ter esse retorno, assim, eu gosto de saber que a pessoa tem o mesmo cuidado do texto, o mesmo interesse pelo texto, que eu acho que valida o lugar daquilo na história da psicanálise, por exemplo. Né? Não dá para, por exemplo, o pessoal está fazendo uma leitura muito bacana da psicopatologia da vida freudiana, da vida cotidiana, né? Excepcional. E tem que ser, porque como é que você lê um texto desse de qualquer jeito? Você não pode fingir que lê um texto desse. Então eu tenho esse tipo, isso é uma das coisas que me pegam, assim, né? Que eu fico meio freudianamente observando, assim, ainda. Então, essa é uma das questões, assim. Agora, lidar com a escrita, a Aline, ela fala porque ela é escritora, né? Assim, agora, a gente aqui com as nossas inibições de escrita, a gente entende o tempo de cada um, né? Cada um vai arranjando aqui, vai arranjando ali, desmonta aqui. Hoje eu trouxe um texto, aí na próxima semana... Não, mas cadê aquele texto? Não, não sei, não é aquele texto mais, agora é outro, né? Assim, isso é até interessante, assim. Mas quando eu falo escrita, é bem isso mesmo. Chulana é engraçadinha, né? É escrita, Não. é escrita como se fosse um convite, quase como se fosse um convite às pessoas à heresia de estudar e colocando alguma coisa delas no caminho, não esperando que elas precisem ler todos os seminários do Lacan para elas oferecerem alguma contribuição, né? Ousar entrar no trabalho da transmissão, entrar na própria formação, oferecer o que é possível, né, de ser oferecido naquele momento e depois tirar tudo que não era nada daquilo. Eu acho que é nessa via, né, que acho que a escrita é importante, que Uhum. ela coloca a pessoa se autorizar a fazer, a colocar algo dela ali com o que ela tem naquele momento, sem o ideal de em algum momento futuro eu farei isso, né? E que eu acho que é uma heresia, sim, vindo de um lugar onde você só podia escrever e publicar depois que você tivesse rezado toda a missa lacaniana e freudiana. Então isso nunca vai acontecer, né, na nossa vida real hoje. E eu concordo com a Cirlanda num certo incômodo, que ainda que a gente insista nisso, nesse convite, de fato ainda tem muita inibição. Isso ainda é considerado muito estranho, né? As pessoas Uhum. ainda desconfiam, assim, mas o que é isso, né? Mas tem rigor, concordo com a Cirlana, né? Não é que seja qualquer coisa, você vem e coloca qualquer coisa. Claro que tem um rigor, né? Mas não deixa de ser um convite à heresia, né? Não, E essa sacada do giro foi genial, nossa, assim, até nós vamos revelar isso aqui que foi uma coisa meio sacanagem mesmo, que é assim, você- é, quem for se autorizar diante uns com os outros como psicanalista vai passar por isso. E quem não for não vai passar. É muito interessante. Assim, eu acho que está me ocorrendo aqui o perigo disso, sabe,
fantasma de passe, assim, muito bem forjado, porque é evidente, assim, você vê que quem for enfrentar isso vai entrar nessa lógica nossa de que é psicanálise, transmitir psicanálise. Quem não for vai ficar. É interessantíssimo, assim, esses pontos de inibição, assim, aparecendo. Eu acho que a gente vai ter momentos interessantes sobre isso, assim, ainda em decorrência disso, assim. Acho que de algum jeito vai acabar virando algum dispositivo de transmissão mesmo. Eu vou usar esse termo, né, Foucaultianamente falando, né, de dispositivo. Acho que isso está virando um negócio assim, porque você vai vendo a batalha para onde converge a supervisão de cada um, o estudo de cada um, a análise de cada um, a relação política com a psicanálise de cada um para esses benditos espaços de escrita. Assim. Eu estou achando isso muito interessante. Assim. Vamos ver no que Não, vai dar. eu acho bem isso, acho interessantíssimo. A escrita, por si só, de fato, é um dispositivo de formação para muitos inarredável mesmo, inevitável até. E acho que o rigor é um nome perfeito, inclusive, para esse dispositivo. Tá aí uma forma de, nesses termos que você estava falando, Celana, de alguém se debruçar seriamente numa leitura, se haver com a escrita de algo a partir disso, né? Pode ser, inclusive, aí o Bion tem um termo que eu acho muito interessante que ele usa para falar do que se deve fazer numa supervisão, que é, mano, libera a sua imaginação especulativa, que é para você viajar na batatinha mesmo. Pra você, lógico, se implicar com o que você está viajando, mas você vai ter que soltar. Então é um movimento duplo, né? Porque é uma escrita também, por assim dizer, né? Pode ser até uma escrita fantasística, mas a escrita do papel é a mesma coisa. É isso. Não é qualquer coisa, mas também é livre o bastante para você depois, Uhum. inclusive, poder editar, né? Você poder editar o que você produziu, você poder se haver com aquilo, né? A Janci falava isso na sociedade, ela que era da sociedade brasileira, né? Foi analista de dados, ela falava muito isso, a Janci, para ela era inevitável, vai ter que escrever. O Pontalisa acho que falava alguma coisa assim também. Só que ao mesmo tempo é essa delicadeza. Como é que você obriga alguma coisa, né? Difícil obrigar, mas acho que esse dispositivo escrita merece esse nome de parte do rigor, do rigor justo, né? Mas é também aguentar ficar próximo e consistir, em sentido em análise, um lugar que dá conta, olha, embaraço. Você vai estudar psicanálise, mas o que você vai encontrar lá o manual de psicanalista que você vai fazer? Você lê, fica embaraçado, você vai escrever, fica embaraçado. E todo mundo aqui aguenta ficar junto com isso. Ninguém vai fugir da angústia, porque tem embaraço, tem algum, né, problema, nós embora. E todo mundo, né, ninguém conta de caralho, ficar com o problema. Não sei, danado. Vamos ficar com o problema, vamos dar uma resposta rigorosa a esse problema, fazer esse problema ganhar um estatuto assim, de coisa de causa, coisa que movimenta de volta para o seu espírito, de volta para a sua clínica, de volta para as suas questões. Que é um esforço de não desmanchar frente ao embaraço, né? Nem nós. A gente também leva texto, né, nesse espaço. Então, acho isso realmente assim, eu não tinha pensado como um dispositivo Eu estou só dessa atacando isso maneira. aí, ó. Tem 2 anos que eu estou observando isso aí. Eu só estou observando esse negócio. O que está acontecendo? E aí eu falei, gente, olha o que esse povo inventou aqui, ó. Porque, assim, eu tenho. A psicanálise, gente, até para repetir, tem que ser uma repetição para valer, tem que ser um negócio de, né? A gente tem que até repetir, a gente tem que repetir bem feito, assim. Não tem muito isso, assim, né? Mas eu acho interessante esse espaço, assim, como ele foi importante para todo mundo, assim, né? Ó, vamos cada um aí fazer seu giro, ou sua gira, né? Como diria
Então, vamos todo mundo se mexer um pouco, assim. E para mim foi importante também, assim, esse está falando eu fui, eu lembro quando eu fui escrever, até na final do pós-doc, eu fiz questão de repetir muita coisa mesmo, assim, repetir bem feito, até eu saber que era aquilo que eu tinha. E o giro, para mim, ele vem funcionando ao contrário, assim, como um espaço quase desinibitório mesmo, assim, né? Eu escrevo coisa lá que não sei nem, né, assim, às vezes meio ensaístico, assim, eu estou seguindo o Stanislau, estou querendo virar ensaísta, que é um inferno na minha vida isso. Eu sou um ser das citações, das referências. E o giro, para mim, ele vem funcionando ao contrário, assim, né? Um desrigor do rigor, assim, sem perder o centro da palavra. Mas para mim está sendo um espaço de uma escrita mais tranquila, assim, né? Como se eu já tivesse elaborado muita coisa que eu precisava em termos de teoria psicanalítica, etc. E agora me permitindo outras coisas, assim. Mas isso para mim é interessante. E quando eu faço isso, eu estou falando de supervisão, estou falando acho que de todas de análise, né? De vez em quando alguém cobra análise lá, é da análise, isso aqui é da análise de cada um. Então eu acho que passa um pouco por aí. Tem uma coisa que a gente gosta, que a gente se permite, todo mundo aí, ser muito político, tá? A gente já está avisando que a nossa associação não tem essa história de. Não tem psicanálise política. De vez em quando alguém, a Aline, aí, entra numas treta aí nos grupos, nessas coisas dela aí, mas Não, aqui, né, da militância e tal, mas a gente se permite, sim, a gente é uma instituição politizada, sim, desde a política na polis, como a política partidária, ferrada mesmo, e nós estamos aí para isso. A gente não se engana nisso, não. Então, já estamos avisando aqui publicamente no YouTube, para quem quiser. E quem quiser visto para os Estados Unidos vai ter que esconder esse vídeo. Agora, Stannis, você tem uma participação muito efetiva, né, para a gente, porque nós sempre tivemos o sonho de publicar, de ter uma forma, né, autônoma de publicação. A gente pensou em revista, a gente pensou em várias coisas. A gente sempre né, se incomodou com isso Uhum. a gente ter as nossas reuniões anuais e de repente não ter assim esse espaço, né, para fazer circular o que se trabalha lá. E a gente primeiro colocou no blog, depois a gente ficou meio assim. E depois de conversar com você, dos seus incentivos aí, a gente, né, tomou coragem e colocou para frente o projeto dos livros anuais, né? Acho que a gente tem outros sonhos ainda aí pela frente, mas essa história de conseguir, né, pegar todo esse material trabalhado ao longo do ano e depois fazer disso um livro, né, que marca aí o que foi o processo, né, do ano, isso tem sido Uhum. nova muito importante para a gente. E a ideia de poder ter uma série de livros, né, todo ano, nossos, das pessoas que a gente convida e dos participantes, também vai dando um pouco desse rastro, assim, né, de como os trabalhos vão se transformando, de como nessas pessoas vão escrevendo ou não, né, ali um caminho, de como a gente vai lidando com alguns temas. Acho que a nossa questão política aparece também aí pela escolha dos nossos temas, todo Uhum. em quem a gente decide convidar, não porque é famoso, né, mas porque tem algum trabalho ali que faz sentido com o tema. Então, isso vai ficando de alguma forma registrado, né, nesse objeto livro, que vai podendo contar um pouco dessa história que às vezes a gente não tem, né, não tem espaço ou tempo para ficar contando, contabilizando mesmo, né? Então, isso também tem sido um movimento recente e bastante importante para a gente. É Não, interessante lembrar da publicação que é de uma reunião aberta. Eu não sei nem de onde saiu isso. Eu não sei nem quem deu esse nome aberta, mas é interessante isso, né? Uma instituição de psicanálise aberta, assim, né? Essa ideia de um material que a gente faz e deixa aí aberto a quem possa interessar. Eu acho isso bacana, assim. não, é um registro de uma prova do trabalho sério dedicado de vocês. É maravilhoso, né? E assim, me sinto quase um membro êxtimo do produzido. Não, Sim, inclusive,
A gente vai, eu não sei se o Germano já escreveu o texto dele, mas o próximo livro do Princípios Psicanalíticos, organizado no mínimo por mim e pela Cirlana, já tem texto Aham. de infâncias e Bom, adolescência, vai sair pela editora de vocês, com certeza. vamos Já tô fazer. chamando. Tu já chamou, Cirlana, os Já, autores? já Então chamou, mas vamos. a gente está naquela de vamos continuar a fazer mais chamadas, né? Porque o ano já passou, nossa. Os prazos, as pessoas pedem o prazo. Germano, você já tem que estar pronto o seu texto também, hein? De infância, tá bom, tá bom. Assim, mas acho que já estamos mais ou menos chegando, não vamos faltar muito tempo ainda, ou se delongar muito mais, mas ainda queria só fazer alguma pergunta nesse sentido, porque eu me lembro, foi uma questão que eu achei bonita de ter trocado com vocês lá também, mas que eu também e que voltou para mim, porque eu lembro de vocês comentando das violências institucionais, né, que pelas instituições pelas quais talvez vocês tenham passado. Eu lembro que isso virou uma parte da conversa muito importante. E quando a gente conversou isso lá, eu também fiquei pensando, caramba, que violências institucionais pelas quais eu passei, né, pelas instituições que eu passei. E eu me lembrei, nossa, teve momentos horríveis mesmo de reuniões, né? Ouvir uma. Não sei, é difícil, porque eu não sei nem como chamar, se é um exercício de poder, de que política, de que ordem política é isso, né? Que vira mando e desmando, ou essas do tipo. Você não é psicanalista, ou você não é membro, então você não pode falar nada, você não pode fazer nada. É horrível, né, cara? E como tem isso, né? Como Uhum. fica o nosso corpo marcado por isso, né? Para ter passado por isso, deixa de ser uma cicatriz que a gente vai levar, né? Das instituições pelas quais a gente passou. A gente fica com o carimbo da violência que a gente teve lá. Não sei se. É, isso é verdade, assim. Esse carimbo, ele existe realmente e às vezes ele ainda aparece um pouco assim, por mais que você tente distanciar de algumas coisas, ele ainda, né, ele faz a gente dar uma recuada em certos momentos, assim, para não, né, tem coisas que não precisam repetir, né, assim, é isso que eu estou dizendo. Tem coisas que não precisam repetir, porque você falou, e eu me lembrei de uma coisa interessante, né, assim, essa questão das violências nas instituições, em se tratando de psicanálise, não se deu só na ditadura militar, né, assim, não é só disso que a gente tem que falar. E eu acho que essas coisas precisam ser ditas, sim, né? Ditas no sentido não de denúncia, sabe? Assim, mas dizer, olha, isso acontece, isso aconteceu, né? Tinha uma expressão, eu não sei se o Germano e a Aline lembram disso, assim, que era o sectos de psicanalistas, assim, que andavam em grupos, assim. E aí você ficava ao redor clamando para fazer parte desse grupo. E quando você não queria nem. Né? Eu acho que tem essa coisa. Eu espero que hoje em dia essa ideia de secto, de psicanalista, não tenha perdido por aí, porque não é possível. Não é possível mais. Né? Assim, eu espero que ela tenha se perdido por aí. Que era essa ideia mesmo, assim, né? De um poder pela. Sabe a unidade do eu mesmo, assim, né? Você cria um corpo fechado e ali você é assombroso para o outro, né? Qualquer um fica pequeno diante disso, né? Nesse sentido. E é da nossa história muito, assim, história da psicanálise, especialmente, sei lá, pega as controvérsias da Klein com a Freud, é um negócio que aconteceu lá bruto. Sabe que o Bion, que fez análise, que ama a Klein, amou a Klein, foi analista dele, com todo carinho, mas ele também descreveu que ela, por exemplo, tinha um secto mesmo, andava como um grupo, assim, que quem faz parte, quem não faz parte, era uma guerra, né? Era uma guerra realmente. Então, tá muito certamente o Lacan e os lacanianos, né, assistimos e temos mais registros até ainda de guerras Uhum. lacanianas, seja na França, seja as que a gente importou, inclusive, né, as que a gente herdou. Caramba, né? E é engraçado que você fala isso, também fiquei pensando, não sei se isso, né, essas, vem justamente, talvez, também de pessoas com pouco rigor. Eu pensei, acho que nem dá tempo da gente entrar muito também nas graduações de psicanálise, por exemplo, etc., né, com relação a rigor,
Mas engraçado, essas violências, não sei, né? Passa, o que isso também teria a ver com o rigor ou com a falta dele, né? Eu tendo a achar que são pessoas muito pouco rigorosas que exercem, em geral, essas violências, né? E, no mínimo, uma grande falta de rigor com relação às aberturas, que seria o mínimo psicanalítico, né? Enfim, que é bonito, né? Como a Serena falou agora também, eu quero mais que alguém discorde de mim, e genuinamente. O Winnicott falava isso, a Serena já se incomodou de eu elogiar o Winnicott. O Winnicott falava muito isso, né? Eu prefiro que alguém discorde do que eu escrevi do que, né, vem e repete. Mas É, isso eu, é não, interessante eu você. só queria falar, Aline, que você pontua muito bem isso, nessa coisa da graduação, né? A Aline, ela é muito atenta, eu já vejo a Aline sempre, eu fico escutando ela pontuar essas coisas que vêm das graduações, assim, né? Só para Eu coisa. ia dizer é que eu acho que o que das violências que a gente sofreu, né, as comuns e as incomuns, a gente acabou tirando uns traços que fazem parte do nosso rigor hoje, sabe? Então, tinha muito uma coisa de ter que ler os mesmos textos, os mesmos seminários, porque o saber estava ali, né? Então você não podia, tinha isso de a pessoa falar de um texto, mas então vamos no texto, então vamos ver o texto. Aonde está isso no texto? Você poder se autorizar leitor do texto para entrar numa discussão e não ficar só no âmbito do o mestre disse que naquele seminário é isso de você, às vezes, né, em pesquisas ou estudos, e vendo que você precisa caminhar para outro texto, e esse texto nunca chega a vez desse texto, né? De você ficar sempre nos mesmos lugares. Então, lá na Hereses, a gente tem isso, né? A gente vai vendo que a gente está caminhando para uma leitura de um seminário, a gente nunca leu, não tem problema, vamos ler. Ah, então tem que ir para tal texto? Vamos para tal texto. Então, a gente foi, talvez, pegando traços estruturais dessa violência que existe na psicanálise aqui no Triângulo, e talvez a gente tenha feito isso até sem assim, né, sem racionalizar tanto, estou dizendo isso agora no depois, né, Uhum. de promover essas aberturas exatamente nesses pontos de constrangimento e de poder, né, que aí então a gente vai fazer exatamente aquilo que seria proibido, não permitido, enfim, e acho que a gente funcionar desse jeito tem sido bastante interessante. Só que também é um dos impasses com os participantes. Como isso é uma história longa em Uberlândia, a gente ainda fica um tempo, parece que, né, lidando com esse fantasma que as pessoas trazem. Elas demoram muito tempo para se autorizar, às vezes, por conta dessa sombra, né, que vem junto. Então, também foi um impasse para a gente parar de se referir ao nosso trabalho como algo que surge, que é causado por isso, por uma resposta à violência, porque a gente faz outra coisa, o que a gente faz é outra coisa, né? O convite é para outra coisa. Mas não tem como deixar de lidar com esses efeitos, né, das violências institucionais no território. Então, e eu acho que é interessante essa coisa das graduações, que eu acho que a psicanálise está sendo expulsa das graduações já tem um tempo, né? Já tem um tempo, assim, né? A gente teve tempos áureos, se soubemos ou não usar bem, isso é outra história, mas tivemos momentos áureos, né, de muita psicanálise nas universidades públicas e particulares, sejam lacanianas, sejam freudianas, sejam painianas, winnicottianas, né? Tivemos tempos áureos e a gente vem sendo, né, a gente vem sendo saído, assim, e se a gente contribuiu para isso, com certeza, né? Muitas brigas internas e muitas questões. Mas eu sinto, né, que no final das contas, talvez não era para a gente não estar na universidade, né? Mas para mim essa coisa da graduação de psicanálise, né? Então, eu acho que isso aí é uma via inevitável, né? Mas novos problemas surgirão. Quer falar alguma coisa, Germano? Vou passar meio para as considerações últimas já. Mas quer falar alguma coisa? Eu pensei
muito enquanto vocês falavam e fiquei pensando em como articular isso, quais violências. Bom, eu tendo a entender que as questões coletivas que são muito discutidas hoje, em vários campos mesmo da política, acho que foram vias pelas quais alguns desses mestres, ou eu via conversa com o Luciano Elias, usaram o rei e o pai e diferenciaram o que que era rei e o que era pai. Maravilhoso, ainda que eu às vezes não consiga bem fazer essa separação. Quais eram as estratégias de pessoalização para poder justificar violências? Eu sempre penso muito isso. Então, incia muito a questão de raça, a questão de gênero em relação às mulheres, de fazer com que elas parecessem loucas ou denuncistas de algo, mas nunca realmente alguém que está lendo e em condições de debater da mesma posição. Questões de gênero também ligadas à questão de LGBTQIA+, fobia, dentre outros, onde as pessoas vão ficar sempre num lugar pessoalizado, de fetiche, para serem usadas, mas jamais para serem reconhecidas pelo trabalhar e andar no campo analítico. Agora, isso, para mim, é justamente por não operar com certo rigor em relação à castração que essas pessoas se autorizaram a fazer essa sexualização do outro, que é uma coisa que psicanálise é muito importante, a gente dá revirada nesse lugar de eu sexualizado, né? E de alguma maneira poder fazer passagem a outras coisas. Então, foi o que eu fiquei pensando quando o Cirlan e a Aline falaram da importância de fazer exposições, né? Como a Cirlan, né? Tá, repetição, né? Como que essa repetição vai se cantando algo muito específico nessa repetição, que já não é mais do mesmo, já não é mais a discussão a nível da pessoalização, mas realmente inserir um terceiro, um quarto campo para fazer circular mesmo essa coisa de uma maneira ou outra, né? Maravilhas. Então, poxa, agradecer imensamente a participação. Essa é só mais uma dentre próximas e outras tantas conversas, mas essa acho que ficamos por aqui. Então, Ô, uma vez Stannis, eu queria foi. só no fim, aqui, antes do fim, declarar publicamente que se tem projeto de pesquisa em andamento agora, por conta de uma conversa que teve comigo, num dia que eu estava carregando de um lugar para outro, num evento, nesse evento que a gente inventou. E eu te contei que a minha ciência na pandemia tinha, assim, não, a clínica mudou, alguma coisa fez diferença, sabe? Aí você fala, não, não tem nada que você falou. A gente estava chegando, estacionei o carro, não respondi nada, e eu olhei, mas esse homem é um. Eu te Esperto. chamei de muitos nomes, porque agora eu vou ter que trabalhar, porque ele até hoje eu estou dando conta da sequência dessa conversa, e ainda vem muita coisa por ele mesmo, muitos encontros. Aí sim, aí sim, aí sim. Aline Silana, Seu traço já anda na herese, tá? Você já causa aqui efeito em todos nós, como associação e individualmente. e vice-versa, e versa e vice. Não, Cada valeu pelo convite, só que, né, conversa bacana como sempre. Maravilha, então. Terminamos?